Olá a todos, o meu nome é Leonardo Gomes de Abreu. Esse trabalho foi orientado pelo Dr. Versiane Alves Leão e co-orientado pelo mestre Matheus Melo Pereira. O título é O desenvolvimento de um processo de reciclagem por meio de lixiviação combinada de cobre e ouro presente em placas de circuito impresso. As placas de circuito impresso são materiais bastante heterogêneos, sendo que a fração metálica é 28%. Nessa fração estão incluídos o cobre e o ouro. A reciclagem das placas de circuito impresso é atrativa tanto ambientalmente quanto economicamente, uma vez que o teor de cobre e ouro pode ser até 10 vezes maior se comparado aos minérios ricos destes metais. Os objetivos desse trabalho: 1. Caracterizar física e quimicamente as placas de circuito impresso cominuídas. 2. Otimizar as variáveis independentes: densidade de polpa, concentração de ácido clorídrico, concentração de cloreto férrico exidratado e tempo de lixiviação que influencia o processo de lixiviação de cobre por meio de planejamentos experimentais multivariados. E otimizar as variáveis independentes: densidade de polpa, concentração de cloreto de sódio, concentração de hipoclorito de cálcio, tempo de lixiviação que influencia o processo de lixiviação de ouro por meio de planejamentos experimentais multivariados. A primeira etapa do processo é a cominuição das placas de circuito impresso, ou seja, transformá-las em pó. A caracterização física consistiu primeiramente em um peneiramento a úmido, em sequência de um peneiramento a seco, de modo que foram obtidas partículas com granulometria inferiores a 1,68 mm. Portanto, trata-se de materiais de partículas finas. A caracterização química consistiu nas técnicas de espectroscopia de emissão óptica, com fonte de plasma indutivamente acoplado, e da microscopia eletrônica de varredura por energia dispersiva. Do lado esquerdo, temos os resultados do ICP-OES, e é possível observar que o cobre é o elemento majoritário, com cerca de 26,49% nas placas de circuito impresso. E o teor de ouro presente nas placas de circuito impresso são superiores do que os teores encontrados em minérios. Do lado direito, com o MEV, confirmou-se a heterogeneidade da amostra. E no ponto B, representa uma região composta unicamente por cobre. Primeiro era lixiviado o cobre das amostras, usando cloreto férrico exidratado e ácido clorídrico concentrado. E o resíduo da primeira lixiviação passava por uma outra lixiviação usando cloreto de sódio e hipoclorito de cálcio para lixiviar o ouro. Na etapa de triagem, para as variáveis de lixiviação do cobre, foram feitos os ensaios permutando os níveis das variáveis, resultando em 19 experimentos, sendo que os experimentos 17, 18 e 19 foram replicatas do ponto central. Com o ouro, os experimentos foram realizados de maneira análoga. A partir dos resultados da etapa de triagem, foi feita a metodologia de superfície de resposta. E de maneira semelhante, os ensaios para o cobre foram feitos permutando os níveis das variáveis independentes, resultando em 27 experimentos, sendo que o experimento 25, 26 e 27 foram replicados do ponto central. Os ensaios para o ouro foram realizados de maneira análoga. Depois de realizar todos os ensaios, tanto para o ouro quanto para o cobre, obteve-se os melhores resultados das lixiviações. Para o cobre, conseguiu-se extrair 100% por lixiviação, e para o ouro, conseguiu-se extrair cerca de 72% por lixiviação. Então, nas considerações finais, as placas de circuito impresso cominuídas apresentaram
granulometrias inferiores a 1,68 milímetros. As placas de circuito impresso cominuídas apresentaram teores de cobre de 26,49% aproximadamente e de ouro cerca de 241 partes por milhão. Diante da análise realizada por meio da microscopia eletrônica de varredura, observou-se uma grande heterogeneidade das partículas e, além disso, notou-se que não houve a liberação completa dessa fração após a etapa de moagem. E obteve-se no ensaio 5 a melhor condição de lixiviação do cobre, sendo que a densidade de polpa de 95 gramas por litro, concentração de cloreto férrico de 1,125 mol por litro, concentração de ácido clorídrico de 0,50 mol por litro e tempo de 105 minutos, resultando em uma extração de 100%. E obteve-se no ensaio 9 a melhor condição de lixiviação do ouro, densidade de polpa de 46,25 gramas por litro, concentração de hipoclorito de cálcio de 108,75 gramas por litro, concentração de cloreto de sódio 42,50 gramas por litro e tempo de 240 minutos. E por fim, os agradecimentos aos órgãos que possibilitaram que esse trabalho pudesse ser realizado.